Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, a gente olha para a natureza e fica pensando, como é que os animais conseguem fazer aquelas viagens gigantescas de milhares de quilômetros e simplesmente não se perdem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios do mundo animal. E o nosso foco vai ser um navegador pra lá de especial, a tartaruga marinha. E a pergunta que não quer calar, o centro de tudo que a gente vai ver hoje é essa aqui. Como é que uma tartaruguinha que acabou de nascer com minutos de vida já sabe o caminho para atravessar um oceano inteiro? Pensa bem, não tem pai, não tem mãe para ensinar o caminho, não tem mapa nenhum. É um verdadeiro feito de navegação, algo que deixou os cientistas de cabelo em pé por séculos. Para a gente conseguir entender o tamanho da genialidade dessa tartaruga, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender um problema que tirou o sono dos maiores navegadores da história da humanidade por muito, muito tempo. O famoso problema da longitude. Tenta imaginar a cena. Você tá lá, no meio do oceano, água por todos os lados e absolutamente nenhum ponto de referência. Durante séculos, isso foi um desafio gigantesco, tanto para os humanos nas suas caravelas quanto para os animais. A pergunta era simples, mas a resposta era complicadíssima. Como saber onde você tá? Beleza, vamos entender isso aqui direitinho. Determinar a sua latitude, ou seja, se você está mais ao norte ou mais ao sul, era a parte, digamos, mais fácil. Porque existem pistas no campo magnético da Terra que mudam de um jeito bem previsível, sabe? Conforme você vai dos polos para o Equador. Agora, a longitude, a posição leste-oeste, aí é que o bicho pegava. Esse era o verdadeiro quebra-cabeça. Pensa comigo. As linhas do campo magnético correm, na maior parte, de norte a sul. Então, como elas poderiam te dar uma informação de leste-oeste? Em teoria, era impossível. Como é que um animal ia saber a sua longitude? E é exatamente aí que entra a nossa protagonista incrível. Vamos seguir a jornada épica da tartaruga cabeçuda, uma viagem que começa literalmente no momento em que ela sai do ovo. E olha, o desafio é simplesmente gigantesco. As tartarugas cabeçudas que nascem na Flórida, por exemplo, elas encaram uma migração que cruza o oceano inteiro. Elas seguem esse sistema de correntes enorme chamado de Giro Subtropical do Atlântico Norte. É uma viagem de milhares e milhares de quilômetros, de ida e volta cruzando o oceano todo. E o mais impressionante de tudo é isso. Essa jornada super complexa começa no exato momento em que o filhotinho entra na água pela primeira vez na vida. Não é algo que ela aprende com ninguém, não. É puro instinto, uma força da natureza. Tá, mas aí fica a pergunta, como é que os cientistas conseguiram desvendar esse mistério todo? Bom, a resposta está em um experimento super engenhoso que foi pensado justamente para testar esse instinto na prática. E a ideia do experimento foi genial de tão simples. Primeiro, eles pegaram filhotinhos de tartaruga que nunca, jamais tinham visto o oceano. Colocaram os bichinhos numa piscina especial, aí usaram um sistema de bobinas para recriar o campo magnético da Terra lá dentro. A grande sacada foi simular o campo magnético de dois lugares bem diferentes e, claro, ver para que lado as tartarugas tentavam nadar. E aqui vem o pulo do gato, o detalhe que faz toda a diferença. Os cientistas escolheram simular o campo magnético de dois lugares bem específicos. Um lá perto de Porto Rico, no oeste do Atlântico, e o outro perto das ilhas de Cabo Verde, lá no leste do Atlântico. E por que esses dois lugares? Simples, os dois ficam exatamente na mesma latitude, 20 graus norte. A única coisa que mudava era a longitude, um em cada ponta do oceano. Tudo isso preparou o cenário para o grande momento, a hora da verdade. O que será que as tartarugas iriam fazer? Bom, vamos ver agora os resultados e entender o que eles significam. E o resultado foi incrível! Quando cientistas simularam o campo magnético lá do oeste do Atlântico, perto de Porto Rico, as tartarugas nadaram para nordeste, tentando voltar para a corrente principal. Mas, quando eles mudaram para o campo do leste do Atlântico, de Cabo Verde, elas imediatamente mudaram de direção e começaram a nadar para sudoeste. Lembrem-se, a única coisa diferente entre os dois testes era a longitude. A conclusão, então, era uma só e bem clara. De alguma forma, as tartarugas conseguiam, sim, diferenciar um lugar do outro usando só a informação magnética. Elas sabiam a diferença entre leste e oeste, mesmo estando na mesma latitude. Elas tinham resolvido o problema da longitude. E tem uma frase do estudo que resume o quão impressionante isso é. Os pesquisadores escreveram assim: os filhotes que testamos nunca estiveram no oceano, demonstrando que as tartarugas não precisam de experiência migratória para reconhecer e responder aos campos que existem ao longo de sua rota oceânica. Ou seja, é uma habilidade que já vem de fábrica.
Isso tudo leva a gente para a próxima grande pergunta, né? Ok, elas conseguem fazer isso. Mas como? Como é que funciona esse GPS que a natureza instalou nelas? A resposta, ao que tudo indica, está em algo chamado mapa magnético bicoordenado. Imagina que é um sistema de navegação interno super avançado. Em vez de ler só uma característica do campo magnético, ele lê duas ao mesmo tempo. E com isso, ele cria uma espécie de assinatura magnética que é única para cada lugar do oceano. Dá uma olhada nesse mapa. Ele ajuda a gente a visualizar a ideia. As cores mostram a intensidade do campo magnético e as linhas brancas mostram o ângulo de inclinação. O ponto-chave é que a combinação desses dois valores, intensidade e inclinação, é diferente em quase todos os lugares do planeta. É como se fosse uma coordenada de GPS, só que em vez de ler números, a tartaruga lê essa assinatura magnética. Então é isso. Ao sentir essa assinatura única de intensidade e inclinação, a tartaruga sabe exatamente onde está, tanto no eixo norte-sul quanto no leste-oeste. Ela não está só nadando numa direção qualquer, ela tem um mapa de verdade na cabeça. E o mais legal é que essa descoberta pode explicar muito mais do que só a navegação das tartarugas. Talvez seja essa a chave para a gente entender como outros grandes viajantes do mundo animal fazem suas jornadas incríveis. Pensa nas borboletas monarca, nos tubarões brancos, em tantas aves migratórias e até nas baleias jubarte. E só pra gente ter uma ideia da dimensão disso, a humanidade levou séculos de estudos e de tentativas e precisou inventar o cronômetro marítimo, um relógio super preciso para finalmente resolver o problema da longitude. As tartarugas? Bom, elas simplesmente evoluíram uma solução biológica para isso. É a engenharia da natureza no seu estado mais puro e brilhante. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se as tartarugas marinhas têm um GPS biológico tão sofisticado, que outros superpoderes, que outras habilidades incríveis será que existem por aí no reino animal, só esperando para a gente descobrir? Fica claro que a natureza ainda guarda muitos, mas muitos segredos. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.